Estaremos dando continuidade à série de mensagens, o poder de uma alma curada. O poder de uma alma curada. E o tema de hoje que nós iremos trabalhar é um coração curado sempre confia no Pai. Um coração curado sempre confia no Pai. Todos abriram Romanos capítulo 8, versículo 15, aqueles que abriram, aqueles que ligaram, ou aqueles que vão acompanhar na tela, por favor, vamos ler agora. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Deus, nós, neste momento, clamamos a Ti. Pedimos, ó Pai, que a Tua presença continue em nosso meio. Já, Pai amado, elevamos a nossa voz a Ti através dos louvores. Agora, humildemente, Pai, nós Te pedimos que o Senhor cale todas as vozes presentes nesse ambiente e que somente a Tua doce, poderosa e soberana voz invada, Pai amado, os nossos corações, invada a nossa mente, nos levando cativo somente a Ti. Tenha misericórdia de nós. E por misericórdia e graça, fale conosco. Precisamos da Tua voz, precisamos do Teu Espírito, precisamos do Teu direcionamento. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e nos conduza a colocar em prática tudo aquilo que nós formos tratar aqui. Quanto a mim, ó Pai, eu me diminuo e que o Senhor cresça. Quanto a mim, que o Senhor refaça completamente este instrumento, para que no abrir da minha voz, no abrir da minha boca, Pai amado, ressoe poderosamente a Tua palavra, a Tua voz, e somente glórias e honras e louvores a Ti. Tenha misericórdia de nós e fale conosco. Amém, amém. Meus irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos lê-lo constantemente, ok? Romanos capítulo 8, o versículo 15 e 16. Eu quero que você agora imagine comigo uma cena, tá? Uma cena de uma casa silenciosa. Pai e filho moram nessa casa. Mas nessa casa há um silêncio, até certo ponto tenebroso, quase que palpável, de tão pesado que é esse silêncio. Os dois não se relacionam, nem pai, nem filho, e há um abismo imenso entre eles, nesse relacionamento. O filho enxerga o pai como um tirano, insensível. E o pai enxerga o filho como um estranho, ingrato. O que é isso, gente? O que isso mostra? Que há um relacionamento de pai e filho quebrado. Tem um relacionamento nessa família que está quebrado. O detalhe, meus irmãos, é que essa cena é a realidade que muitos de nós vivemos. Muitos de nós crescemos num ambiente onde não existia relacionamento de filho e de pai. Por causa da insensibilidade do pai, por causa do pai não saber lidar com o seu filho, ou então com o filho vivendo de uma forma completamente rebelde às ordens desse pai. Muitos de nós vivemos nesse passado. Mas também é uma realidade em que muitos, infelizmente, estão vivendo nos dias de hoje. Moram na mesma casa, mas não conseguem se relacionar porque o relacionamento está quebrado. Essa metáfora nada mais é que a verdade da condição humana. Essa é a verdade da condição humana. Me permita fazer uma afirmação. A maior ferida
da humanidade causada pelo pecado não é apenas a quebra de uma regra, não é apenas uma quebra de princípios estabelecidos por Deus, mas é a quebra de um relacionamento. É a ruptura, sabe, essa quebra de confiança de criaturas com o Criador. E por causa justamente dessa ruptura, muitos de nós, por conta dessa natureza deturpada, caída, nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus como Pai. E por conta disso, a gente projeta em Deus essas imagens distorcidas dos nossos pais terrenos. A gente projeta em Deus, infelizmente, as nossas experiências de rejeição. Pais que rejeitam filhos, filhos que rejeitam pais, e a gente, por conta dessa natureza caída, nós olhamos para Deus como havendo uma rejeição da parte de Deus e uma rejeição da parte nossa para com Deus. Mas infelizmente nós também, por conta dessa natureza caída, nós enxergamos, transmitimos para Deus essa imagem distorcida dos nossos próprios fracassos. Às vezes, quem tem filhos mais velhos, olham para os seus filhos e falam: poxa, eu decepcionei o meu filho como pai. Ou então, quando você olha para o seu filho pequeno e tenta de alguma forma imaginar o que você pode fazer para não quebrar esse relacionamento e manter esse relacionamento saudável com essa criança até ela se tornar adulta. Justamente essas ideias que nós temos, muitas vezes nós transmitimos essa imagem distorcida para Deus. Mas, graças a Deus existe um mas. Mas, a mensagem do Evangelho é que Cristo restaurou o nosso relacionamento, a nossa relação de criatura com o Criador, nos permitindo assim, através da cruz, olhar para Deus novamente como Pai. Então entenda que a cruz é o grande evento da reconciliação dos filhos perdidos com o Pai. É a cruz, meus irmãos. Cirilo de Alexandria, um dos pais da igreja, escrevendo no século IV, ele disse o seguinte: o nome que convém propriamente a Deus é Pai, melhor do que o de Deus. Deus expressa uma dignidade, enquanto Pai revela uma propriedade pessoal. Dizer Deus se refere àquele que sustenta tudo, enquanto dizer Pai revela uma propriedade íntima, indicando que Deus gera. Portanto, meus irmãos, Pai é considerado o nome mais verdadeiro e próprio do nosso Deus. Portanto, um coração curado sempre vê Deus como um Pai amoroso em que se pode confiar incondicionalmente. Incondicionalmente você pode confiar nesse Pai. Um coração curado pela cruz de Cristo sempre confia nas diretrizes, nos princípios, nas leis, nas normas, confia na palavra do nosso Pai. Portanto, a marca principal de um coração curado é uma confiança inabalável de filho. Agora, para a gente entender essa confiança, a gente primeiro precisa diagnosticar, identificar a condição da qual todos nós aqui fomos resgatados. Que condição é essa? Está com a Bíblia aberta aí? Olha comigo.
Romanos capítulo 8, versículo 15, a parte A do texto, diz o seguinte: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Então, que condição é essa da qual nós fomos resgatados? A condição da orfandade espiritual. O capítulo 8 de Romanos, e novamente eu peço a você que chegue em casa com calma e leia novamente todo o texto, lembrando da mensagem de hoje, mas leia o capítulo inteiro. Tá? O apóstolo Paulo estabelece aqui um contraste radical entre duas realidades espirituais. Preste atenção. A vida na carne, que ela está sob o domínio do pecado. E a vida no espírito, que está sob o domínio da palavra. Esse é o grande contraste radical que o apóstolo Paulo trata no capítulo 8. Antes das pessoas que receberam a carta do apóstolo Paulo, antes que nós que estamos hoje meditando justamente no texto que o apóstolo Paulo escreveu, antes deles se converterem, nós vivíamos como que o apóstolo Paulo chama de espírito de escravidão. Todos nós, sem exceção, meus irmãos, não tem A, nem B, nem C, nem D, todos viviam no espírito de escravidão. E quando ele usa esse termo, o apóstolo Paulo está dizendo sobre uma mentalidade, é uma condição espiritual de opressão, que caracteriza, meus irmãos, todas as pessoas que vivem afastado do Criador, todas as pessoas que ainda não passaram pela ponte chamada Jesus Cristo. É a característica de todas aquelas pessoas decaídas no pecado, que vivem como escravos do pecado. Qual é? É o espírito de escravidão. Esse termo, meus irmãos, ele está intimamente ligado à forma que você pensa e assim age. Após a queda, preste atenção que após a queda, o ser humano não apenas quebrou uma regra. Cada um de nós que estamos aqui, representados por Adão. Se não fosse Adão, seria o pastor Reinaldo. Se não fosse pastor Reinaldo, seria o presbítero Helder. Se não fosse o presbítero Helder, seria o Rubielton. Se não fosse Adão, meus irmãos, seria todos nós. Qualquer um de nós que estivéssemos lá no Éden, cometeríamos o mesmo erro de Adão e Eva. Todos nós. Nós quebramos não somente um princípio, nós quebramos a comunhão com o nosso Deus. Nós quebramos a comunhão com o nosso Criador. E olha que interessante, porque o primeiro instinto, a primeira reação ao pecado após a queda de Adão e Eva foi se esconder da presença de Deus. E isso me mostra que a intimidade foi substituída pelo medo, que a confiança foi substituída pela suspeita, e que o relacionamento foi substituído pela rebeldia. Adão e Eva ali se rebelaram contra Deus. Eles desejavam viver independente dos princípios, das ordens, de tudo aquilo que Deus havia estabelecido para eles. Eles queriam autonomia, eles não queriam manter um relacionamento de Senhor e criatura, de Deus e um povo. Esse é o mesmo pecado nosso, dia após dia, quando nós levantamos das nossas camas e vamos viver a nossa vida e não convida o Espírito Santo para conduzir a nossa vida, para não conduzir o nosso dia. É querermos viver independente de Deus, é seguir sem um relacionamento com o nosso Pai. A mentalidade de escravo, de quem precisa se esconder, sabe? O que Adão e Eva fizeram? Se esconderam de Deus. Essa mentalidade de que precisa se esconder, de barganhar, infelizmente se tornou a nossa herança. Essa é a herança que nós herdamos de Adão. E isso é a característica da orfandade espiritual. Não significa, preste atenção, tá?
não significa que Deus não seja nosso Pai. Por criação, Ele criou a todos nós. Mas significa que o relacionamento de confiança, o relacionamento de intimidade, o relacionamento de proximidade, o relacionamento de pai e filho foi totalmente corrompido. Sem Cristo, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele se fundamenta no medo. Completamente no medo. Medo da reprovação, medo de não sermos bons o suficiente. E principalmente, deixa eu fazer um alerta. Cuidado com os pregadores de internet. Cuidado. Selecione. Seja radical. Se aquela pessoa que você está escutando não está explicando a palavra do Senhor conforme os princípios de Deus, desligue, não escute mais. Porque ele vai te levar a pensar justamente dessa forma, que a gente tem um relacionamento com Deus, achando que o amor de Deus é condicional. Se você fizer algo, você recebe. Se você não faz, Deus vai te pesar a mão. Nós vivemos, infelizmente, como o filho pródigo. A gente se afasta do pai. A gente vai viver a nossa vida, vai desejar a nossa parte da herança que ele nos deve, desejando que ele morra para que a gente herde tudo aquilo que nos é de direito. Mas a mentalidade do filho pródigo é justamente essa de orfandade espiritual. É a mentalidade em que eu vou ter que barganhar, eu vou ter que conquistar alguma coisa. A gente vive longe de casa, achando que precisamos fazer algo para merecer o amor do Pai, ou tentando comprar o seu favor com a nossa performance religiosa. Ou então a gente se conforma a ser apenas um empregado. Só que viver como um empregado, mesmo que o empregado esteja perto do pai, ele não tem relacionamento de filho. Então nós precisamos virar essa chave, meus irmãos. A quebra do nosso relacionamento com Deus gera essa distorção na percepção de Deus. E é por causa justamente disso, dessa quebra, dessa percepção, por conta da natureza, muitos de nós ainda não conseguem, no seu secreto, no seu quarto, na sua intimidade, ter um relacionamento nas suas orações com Deus como Pai. Justamente porque a nossa natureza está deturpada. Então, toda essa concepção, toda essa percepção que nós temos de Deus, infelizmente impede a gente de nos relacionarmos a Deus como Pai. O interessante é que o apóstolo Paulo apresenta uma solução aqui, absoluta, cabal. O que ele fala? Vocês não receberam esse espírito para novamente viverem atemorizados. A cura, meus irmãos, para o coração escravizado pelo medo começa com uma negação categórica da nossa antiga identidade. Nós não recebemos um espírito de escravidão. Em Cristo, essa condição foi judicialmente revogada, lançada no mar do esquecimento, assim como diz Mateus capítulo 7, versículo 19. A cruz de Cristo tratou, sabe, meus irmãos, da causa raiz do medo. E qual que era essa causa raiz do medo? A culpa pelos nossos pecados e o medo da morte eterna. É justamente esse tratar da cruz de Cristo que removeu da nossa mentalidade, removeu esse medo de nós. Nós não precisamos mais ficar atemorizados por conta do pecado, da culpa do pecado. Colossenses capítulo 2, versículo 14, é tremendo. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Cristo Jesus removeu, inteiramente cravando-o na cruz. Ou seja, ao carregar o nosso pecado e a nossa condenação, Jesus tirou as armas, desarmou o poder do acusador e nos libertou do pecado e da morte.
Nós somos livres, meus irmãos. A libertação do medo não é um processo, sabe? Que muitos aí estão espalhando sobre autoajuda. Você é lindo. Não, meus irmãos. Esse processo de libertação é um fato legal, judicialmente legal perante Deus. Espiritual conquistado por Cristo e aplicado em nós pelo Espírito Santo. Então nós devemos crer e descansar no que Cristo fez por nós, entendendo que aquele velho status de escravo sob a lei do pecado foi anulado. Assim, o problema de fundo não é apenas o pecado, mas a orfandade que o pecado produz. A orfandade é apenas, meus irmãos, um reflexo. É como se fosse apenas um eco. Já foi. Você ainda escuta lá longe, mas você ainda escuta de uma condição que Cristo já aboliu. Você não recebeu um espírito de escravidão. Você pode repetir isso comigo? Eu não recebi um espírito de escravidão. Agora, se essa não é mais a nossa identidade, então o que nós recebemos em seu lugar? Nós éramos escravos, então agora o que nós recebemos? Bíblia aberta aí? Romanos capítulo 8, versículo 15, a parte B. Diz o seguinte: mas receberam o espírito de adoção. Então o que nós recebemos no lugar da orfandade espiritual? Nós recebemos o espírito de adoção. Presta atenção aqui, meus irmãos. No mundo romano, isso aqui é muito legal de se entender. No mundo romano, a adoção não era apenas sobre você ir num lugar, escolher uma criança e adotar aquela criança. A compreensão jurídica e legal no Império Romano não era apenas sobre isso, mas sobre você escolher uma pessoa e nomear essa pessoa como seu herdeiro. Um homem, né? Dá um exemplo prático aqui. Vamos supor que o pastor Reinaldo não tenha filhos, seja multimilionário. Amém? Achei que você não ia receber, rapaz. Não tem um herdeiro e ele me escolhe. Né? Amém? Eu recebo. Essa é a compreensão. A pessoa que tinha bens, tinha aquisições, tinha uma posição nobre no Império Romano, se ele não tinha herdeiro, muitas vezes ele não ia num local e escolhia uma criança órfã. Normalmente ele escolhia um adulto. E esse adulto ia entrar em sua família, esse adulto ia assumir o seu nome, esse adulto ia herdar os seus bens, mas principalmente esse adulto, ele ia perpetuar a linhagem do pastor Reinaldo, como exemplo. E assim, a pessoa que foi adotada, ele perdia todos os direitos, mas ele também perdia todas as dívidas da sua antiga família. E ganhava todos os privilégios e responsabilidades como de um filho natural, como se ele tivesse nascido da sua esposa legítima. E assim ele herdava todas as coisas que estava vindo diretamente da pessoa que o adotou. Eu enxergo nisso, meus irmãos, que era uma mudança radical de status. Era uma mudança radical de direito. Era uma mudança radical de identidade. O apóstolo Paulo usa justamente essa imagem para retratar o que Deus fez por nós. O Senhor nos adotou. O Senhor nos adotou. Agora, preste atenção. Um escravo, quando recebe o perdão, ele continua com uma mentalidade de escravo. Mas ele também ainda não é um filho.
Não foi porque ele recebeu o perdão que ele consegue assimilar a imagem de filho. Então o problema era do apóstolo Paulo em relação à igreja de Roma, era como fazer que ex-escravos do pecado, acostumados à mentalidade de servidão, pudessem agora se ver, se portar, ter um costume, um hábito, uma vida de herdeiros. E nós muitas vezes estamos justamente nessa mesma condição. Saímos do lamaçal de pecado, onde imperava a nossa vida, leis, princípios, normas, regras. Não toque, não faça, não beba, não vá, não venha, não vá lá, não converse com ninguém, não faça, não use isso, não toque naquilo. E o Senhor nos liberta e a gente traz justamente essa mesma mentalidade e transfere agora para o meio aonde nós estamos vivendo hoje. Não faça, não venha, não toque, não vá, não fale, não... Que isso, gente? O Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou de escravos para filhos. Essa mentalidade é que precisa ser virada, precisa ser trocada. Nós precisávamos de mais do que um decreto, nós precisávamos de uma transformação interna. E qual foi a solução que Deus encontrou? Foi uma solução tão mais bonita, tão mais poderosa quanto o problema. O que Deus fez, meus irmãos? Ele não apenas nos declara filhos, Ele nos dá o seu próprio Espírito, como o Espírito de adoção. O Espírito Santo, meus irmãos, é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade. E Ele habita em nós. Ele habita em nós e Ele faz de nós o seu templo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz o seguinte: Nele quem? Cristo. Também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele quem? Cristo, também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor, é a garantia, é a certeza da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Propriedade de quem? De Cristo, em louvor da sua glória. Ou seja, meus irmãos, a presença do Espírito Santo em nós é a garantia legal de que a adoção é real. É o Espírito Santo dentro de nós que nos garante que nós fomos adotados por Deus Pai e agora nós temos os mesmos direitos como filhos naturais de Deus. É Ele quem aplica a obra redentora de Cristo em nossos corações, começando o processo de curar a nossa identidade ferida e nos convencendo de que nós pertencemos a um Deus Pai. A cruz removeu as barreiras que impediam o nosso relacionamento. Quais eram essas barreiras? O pecado e a culpa. A cruz, não apenas fomos perdoados, através da cruz, nós fomos adotados. Olha que forte isso aqui, meus irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos. Ou seja, meus irmãos, a cruz é a expressão, é a prova definitiva do amor do Pai por nós. A cruz destrói toda aquela imagem distorcida que a gente pode lançar sobre Deus como um tirano, como um juiz, como um pai ruim. E também na cruz, nós somos, pelo Espírito de Deus, nós recebemos a revelação de que Ele é um Pai, porque Ele deu o seu Filho unigênito para restaurar filhos que estavam perdidos. Logo, a cura para a orfandade espiritual, sinto lhe informar, não é você fazer 7 sextas-feiras de campanha no monte. Não é você também fazer oração mais forte. Não é você encher um copo d'água e colocar em cima da sua televisão. A cura da orfandade
é nós recebermos pela fé o dom do Espírito Santo. Porque Ele é o agente divino que nos introduz na família de Deus e inicia o processo de nos ensinar o que significa ser filho amado. Agora, e como sabemos que essa obra está realmente acontecendo dentro de nós? Qual que é a evidência prática de que o espírito de adoção está curando um coração anti-escravizado? Está com a Bíblia aberta? Romanos capítulo 8, o finalzinho do versículo 15, mais o versículo 16, diz o seguinte: por meio do qual clamamos, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como que a gente pode saber, qual que é a evidência prática de que o espírito de adoção está curando um coração antes escravizado? O clamor de um coração curado. É o clamor que brota do seu coração que vai provar se de fato o Espírito Santo está tratando dentro do seu coração ou não. Quando há uma quebra de relacionamento, eu não sei quantos de vocês já passou por uma quebra de relacionamento de pai, de filho, ou relacionamento amoroso, mas o que automaticamente acontece, gente? A quebra da confiança. É justamente a confiança que é quebrada. Mas no nosso caso, entre criaturas e o Criador, filhos perdidos e o nosso Pai Celeste, a restauração da confiança e desse relacionamento, ele não se limita apenas nesse âmbito judicial, nesse âmbito legal, mas ele se concretiza pela vivência, pelo jeito que a gente vive. Ele é revelado, ele nos mostra da forma que a gente está vivendo, e se de fato nós fomos restaurados, tivemos um relacionamento agora restaurado entre pais e filhos. É o modo que a gente vive. Como sabemos que esse relacionamento foi realmente restaurado? Pelo clamor que brota do nosso interior. Preste atenção, o termo Abba Pai é a evidência de que a cura realmente aconteceu. Entenda isso, tá? Entenda. É a evidência de que a cura realmente aconteceu. O que significa Abba Pai? Abba é uma palavra aramaica, íntima, com uma conotação íntima e familiar. É o equivalente ao nosso português aqui, papai, tá? É como se uma criança de 2, 3 anos olhasse para o seu pai e ao invés de chamar o senhor Jonas Coutinho, é olhar para mim e falar assim: papai. É justamente esse termo que dá uma conotação de intimidade, de proximidade, de carinho, de saber que eu posso chamar papai, que eu prontamente vou ser atendido. Eu duvido quem tem filho pequenininho aqui, que quando o filho fala assim: papai, mamãe, não se derrete. É automático. É tão bom ouvir aquela vozinha: papai, mamãe. É bom demais. Mas eu não estou te incentivando a ter mais outros filhos não, tá? Não é isso não, tá bom? Fique em paz. A não ser você, né, pastor Reinaldo? Que às vezes, não, amém. Entenda, meus irmãos, que a expressão Abba Pai, foi a mesma expressão usada por Jesus no jardim do Getsêmani, em Marcos capítulo 14, versículo 36. E o interessante é que, ao usar essa expressão, Abba Pai, o apóstolo Paulo nos mostra que a nossa relação com Deus é da mesma natureza, íntima e confiante que a de Jesus com o Pai. É a mesma natureza, é o mesmo relacionamento que o apóstolo Paulo está desejoso que a igreja de Roma tenha com Deus,
É o mesmo relacionamento que eu estou desejoso que vocês tenham com Deus, essa proximidade, essa intimidade tão profunda, tão sincera, tão verdadeira, que de dentro de vocês possa clamar: Abba, Pai, Paizinho. O Espírito Santo que agora habita em você não é simplesmente um inquilino temporário ou que precise pagar aluguel. É Ele que é o agente da restauração do nosso relacionamento com o Pai, da nossa relação com o Pai. Agora, infelizmente, mesmo com esse conhecimento que nós temos, de que nós somos filhos de Deus, em alguns momentos durante a nossa jornada, o nosso espírito, sabe? A nossa consciência, o nosso eu interior, ele pode ainda se sentir por alguns momentos de orfandade. Ele pode. A dúvida, a acusação, a condenação, eles podem vir sorrateiramente, sabe? E sussurrar no seu ouvido que nós não somos verdadeiramente amados ou aceitos. Daí é que a gente precisa de alguma coisa além do racional. Sair fora do campo da racionalidade. A gente precisa de alguma coisa que confirme dentro de nós, lá dentro do nosso ser, dentro do nosso âmago, que nós somos filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo que produz um clamor espontâneo, esse ardor dentro de nós. Paizinho, pequei. Paizinho, eu estou errado. Paizinho, por favor, me ajude. É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento, entendendo que nós precisamos pedir perdão a Deus, clamar a Pai, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. É Ele que faz em nós o que Ele fez em Cristo. Foi o Espírito Santo que conduziu Cristo a clamar, no momento mais doloroso que Cristo estava passando: Abba, Pai. É o Espírito Santo que nos conduz. E sabe o que isso significa, meus irmãos? Que quando Ele transforma a nossa oração, o nosso clamor, numa verdadeira, uma cachoeira de lágrimas sincera diante de Deus, a nossa oração deixa de ser apenas um ritual obrigatório. A nossa oração passa a ser um diálogo de pai e filho. Quando o Espírito Santo age dessa forma dentro de nós, a gente passa a entender que a obediência deixa de ser uma tentativa de conquistar favor e passa a ser uma resposta amorosa de um filho que confia na sabedoria do Pai. Quando o Espírito trabalha isso dentro de nós, meus irmãos, nas provações, a gente não questiona o amor de Deus. A gente apenas se refugia nos braços do Pai, certos de que Ele é por nós. E se Ele é por nós, eu não quero ser aqui, eu não estou sendo um profeta do caos, e nem negativo, mas quando a dúvida vier, porque em momentos da nossa caminhada ela vem, e bater na nossa porta: será que realmente eu sou filho? Meus irmãos, a gente não olha para os nossos sentimentos inconstantes. A gente volta os nossos olhos para a cruz de Cristo. A cruz, meus irmãos, é a máxima expressão do amor do Pai. É a cruz de Cristo. E ao olhar para a cruz de Cristo, a gente ouve o testemunho do Espírito Santo através da palavra de Deus, confirmando aos nossos corações, confirmando ao nosso espírito: você é meu, você é da minha família, você me pertence. É o testemunho do Espírito Santo através da exposição da palavra de Deus, através da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, que vai testemunhar dentro de nós: nós somos filhos de Deus. Assim fique tranquilo, porque a marca de um coração curado não é a perfeição. A marca de um coração curado é a confiança no seu Pai.
É a capacidade de, mesmo tropeçando, se dirigir a Deus como Pai, certos de que Ele estará de braços abertos para te receber amorosamente. E o Espírito Santo sela essa verdade em nossas almas, calando os sussurros, calando as vozes da orfandade. É o Espírito que cala essas vozes. Portanto, para nós concluirmos, a jornada de Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16, em caso você leia ele novamente, é a jornada de Deus em direção ao nosso coração. É Deus que nos tira do terreno do medo e da escravidão. É Deus que nos coloca na posição de filhos e herdeiros através do seu Espírito. E é o próprio Deus que opera dentro de nós, através do seu Espírito, a confiança de filhos amados. Um coração curado sempre confia no Pai. Não porque seja forte, não porque é bonito, não porque sabe Bíblia, não porque sabe alguma coisa, mas porque foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, se a velha mentalidade de órfão tentar voltar, lembre-se, o apóstolo Paulo foi categórico: você não recebeu um espírito de escravidão, você recebeu o espírito de adoção. E é por meio do Espírito que você pode clamar com toda a confiança de filho amado. Você pode clamar com toda a confiança: Abba, Pai. Abba, Pai. Você pode clamar Abba, Pai, porque é o Espírito Santo de Deus que te conduz. É o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo e te mostra que há um Pai revelado na cruz de Cristo, um Pai amoroso, um Pai desejoso de ter relacionamento com seus filhos. É o Espírito Santo que nos conduz aos pés da cruz para nós novamente nos relacionarmos com Deus, nosso Pai.